Anderson, a gente viu nessa semana aqui, né, grande aversão ao risco, a gente viu a questão da inflação lá nos Estados Unidos pegando forte, derrubando as bolsas globais, mas como todo mundo diz, né, nada como um dia depois do outro, para a gente ver o que vai acontecer, para rever as expectativas, para reprecificar, né, os cenários. E a minha primeira pergunta para você é justamente essa, né, olhando um dia depois do outro, o que vem acontecendo, o que o mercado está se adaptando ali a essa realidade que foi imposta com esses indicadores. O que você vê daqui para frente, né? O que você vê do mercado neste momento em que a gente tem uma inflação forte lá nos Estados Unidos, a gente tem essa possibilidade de elevação de taxa de juros, mas que também já estava meio precificado ali em 0,75. Praticamente o cenário não mudou muito, mas fez bastante preço nos últimos dias, né? E agora, né, num dia depois do outro, o que a gente pode ter no nosso mercado, no nosso cenário por aqui? Sim, de fato deu uma virada de chave, né? Terça-feira foi bem tenebrosa aí no mercado, para quem não lembra, para quem não acompanhou a Nasdaq, né, as bolsas americanas caíram mais de 5%, então foi uma virada de chave aí bem grande, como o Felipe falou. Aqui no Brasil a gente, né, acabou sofrendo também, né, alguns dados aí que saíram ontem, né, de vendas do varejo abaixo do esperado, né, apesar dos serviços ainda muito fortes, mas a gente espera na Alckmin que sejam 2 meses aí, pelo menos até ali novembro, de bastante volatilidade, principalmente por conta das eleições. Tá, a gente vai ter a eleição, que eu acho que é o principal catalisador desse ano, né, o principal evento que a gente tem aguardado desde o começo do ano, mas vai ter um evento mais importante ainda, que pode, né, para o mercado ser mais importante, que é na próxima quarta-feira, que é a decisão da Selic. Né? Quando a gente teve o último comunicado, né, para quem não lembra também, o Copom falou, né, dessa possibilidade de ainda haver um ajuste residual levando a Selic para 14%, mas o mercado já teve como resultado que ali seria o final do ciclo. Tá? Então, quando os diretores do Banco Central, né, deram entrevistas recentes comentando que a gente não só, né, praticamente dado como certo, a gente teria a Selic em 14% nessa próxima reunião, como ela ficaria em 14% por mais tempo que o esperado, né? Então, assim, o mercado estava esperando que a gente tivesse uma redução da Selic no começo do segundo semestre do ano que vem, né? O que já não é tão certo assim. Então, o mercado também, né, acho que sofreu um pouco mais por conta desse ponto específico do que pelo fato da Selic ali de 13,75 para 14. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, por que o próximo evento da semana que vem na decisão no Copom vai ser importante? Porque a gente vai ter no comunicado do Banco Central, né, não só talvez, né, o martelo batido ali de que talvez 14% seja de fato o fim do ciclo, como ele vai poder dar um guidance também, né, de como é que a gente vai esperar a Selic para os próximos meses, né, a gente vê uma alta. Então acho que o mercado está bem ansioso por esse evento também, e o comunicado, né, dependendo do tom, pode ser um grande catalisador positivo ou até negativo para o mercado. Por que ele pode ser ainda negativo? Porque se o Banco Central, por algum acaso, né, ele vir a falar que 14% ainda não é o fim, né, se ele deixar um pouquinho da porta aberta, né, para novos ajustes, aí o mercado vai de fato virar a chave, porque o mercado tinha como regra, né, como projeção, né, de 14% seria talvez o pior cenário. Né, se o Banco Central deixar a porta um pouquinho aberta, o mercado já vai precificar sempre o pior. Né, o pior pode variar de 14,25, 14,5, 15 ou 16. Tá, então esse que eu acho que é o ponto que a gente tem que ter atenção. O Banco Central não pode, né, dar um comunicado deixando nem que seja um pouquinho a porta aberta. A gente tem que ter a Selic cravada em 14, já falando, olha, a gente parou por aqui, a gente vai continuar com a Selic a 14% e vamos começar a reduzir já. Ou seja, para o mercado o importante é ter a previsibilidade, né, Anderson? É mostrar que daqui para frente os passos vão ser feitos de um jeito, os passos vão ser feitos do outro. Eu lembro que até mesmo um tempo atrás, né, tinha bastante a figura do Foreign Guidance nos comunicados do Comitê de Política Monetária, onde ele já contratava algum tipo de aumento de juros, ou ele contratava algum tipo ali de revisão, né, nas suas perspectivas, e isso acabava trazendo algum tipo de previsibilidade para o mercado, embora
até o Foreign Guidance ele era criticado por algumas pessoas do mercado justamente porque num cenário de grandes turbulências, né, de muitas coisas acontecendo, você já deixar alguma coisa contratado poderia trazer problemas, né? Mas a gente viu que as coisas foram acontecendo, a gente chegou nesse patamar de 13,75 e possivelmente vai chegar nos 14%. E aí a minha pergunta para você, nesse cenário de Selic, você acredita que a taxa vai ficar mais ou menos nesse patamar até o meio do ano que vem, até mais longe do ano que vem, porque sem o impacto muito forte na inflação, como até o Campos Neto falou, a inflação ela está para baixo por questões políticas ali, né, de combustível, ICMS e tudo mais, a taxa de juros mais restritiva deveria ficar até um pouco tempo mais para conseguir ir no cerne lá da questão da inflação e segurar essa situação? Eu acho que depende mais da vontade do Banco Central, né, e da vontade do mercado, é o comportamento do mercado, né? Diferente do Banco Central americano, do Banco Central europeu, né, que eles têm uma influência muito maior e conseguem, né, pressionar, fazer influência ali sobre até o preço do petróleo, de commodity, né, mexendo um pouco com a demanda. No Banco Central do Brasil não tem, né, tanto essa força, então ele fica muito à mercê, né, de fatores alheios à sua vontade. Tá? Então o Banco Central controla a inflação até um certo ponto com a sua política monetária. Né? Então tem muitas outras coisas que dependem mais de outros bancos centrais e da demanda global como um todo, principalmente sobre commodities. Por que eu estou falando isso? Porque isso já responde boa parte do que a gente espera para a Selic. Tá? Eu acho que a gente vai ter só uma redução quando a gente tiver, né, uma estabilização não só da cadeia global de suprimentos, como uma estabilização ou queda também do preço das commodities lá no cenário internacional, ou seja, um petróleo aí pelo menos 80, 70 dólares, né, o preço do algodão, né, outros insumos aí, alumínio, aço, tudo começando a normalizar um pouco mais, porque isso sim, né, que vai segurar a inflação, porque o que ainda draga, né, e machuca bastante a inflação hoje é a questão do grupo de alimentos, que apesar de ter desacelerado um pouquinho no último IPCA, ainda está bem forte. Então acho que a parte dos alimentos e de commodities, acho que é o que vai poder permitir, né, quando tiver em queda, que a gente veja o Banco Central falando, não, agora a gente já está mais tranquilo, a inflação já está bem controlada, os preços já estão bem mais previsíveis e estáveis, e então a gente já pode começar a discutir esse Selic. Mas eu acho que ele vai ser bem cauteloso para não fazer isso de forma precipitada. Então a gente espera que isso aconteça lá para o final do ano que vem só, né, ali mais da metade, setembro, outubro do ano que vem. Uhum. Ô Anderson, acabou de sair um dado bastante importante que era esperado na economia do IBCBR, né? Que é chamada ali prévia do PIB brasileiro, e apresentou uma variação de 1,17% no mês de julho em comparação com junho. A expectativa do mercado era um crescimento ali de 0,5% e acabou vindo bastante forte. Até mesmo o Ministério da Economia já revisou a projeção do PIB para 2022, passou de 2% o crescimento para 2,7%. A gente vê que alguns bancos, inclusive, já estão falando de crescimento de 3% na economia brasileira deste ano, né? A gente viu alguns dados saindo nos últimos dias, né? Produção industrial, serviços. O varejo não veio tão animador assim, mas também trouxe esse indicador. E isso acaba sustentando, né, essa expectativa de crescimento econômico do Brasil, destoando um pouco do que a gente tem visto lá fora, quando as revisões são para baixo. Como que está a sua expectativa, como que está a sua visão para o crescimento econômico do Brasil, principalmente diante de indicadores tão importantes que a gente tem visto sair aqui nos últimos dias? Sim, até acho que saiu durante a nossa entrevista na IBCBR, de fato é um número bem expressivo, tá? O mercado foi surpreendido na terça-feira por serviços, tá? Que veio muito forte, né? Mas aí como a gente teve a inflação americana, que veio um desastre, né? Acabou o mercado ignorando esse fator positivo, e agora a IBCBR que também deve puxar a bolsa para cima hoje, né? Porque foi um dado muito acima do esperado. Tá? Provavelmente, né, no detalhe, esse IBCBR veio forte também por conta de serviços, tá? Que puxou já que o varejo, né, algo que não está indo tão bem assim, mas como um todo, né, se a gente for olhar toda a performance da economia, né, o Boletim Focus, para quem acompanha, né, já está na 11ª, 12ª semana consecutiva de revisão para cima
né, do PIB e de revisão para baixo da inflação. A gente tem uma melhora do cenário que está nos últimos 3 meses, muito forte o Brasil, enquanto a Europa e Estados Unidos ainda estão bem sensíveis, né, em outro patamar aí de crescimento. Então, eu até tenho sempre dito, numa visão bem otimista, que o Brasil ainda vai surpreender muita gente. Tá, esse ano, poxa, a gente crescer, né, a 3%, a China talvez crescer 4%, né, já é uma performance bem positiva, né, diante que a gente também está sofrendo as dores do mundo aí de aumento de preço e tudo mais, e a gente tem talvez a maior taxa de juros real do mundo ainda. Então, o Brasil está apresentando essa performance, mesmo nesse cenário, né, de juros elevado, inflação e cenário desafiador, é sim muito positivo. Tá? E aí o que isso permite? Que seja direcionado um fluxo de investimento para o Brasil. Tá? O estrangeiro, na hora que ele estiver lá, né, olhando, poxa, a Europa está, né, na pior, os Estados Unidos está bem frágil ainda. Né? Quem está crescendo? Poxa, o Brasil. O Brasil está lá crescendo 3% ao ano, né, numa inflação que promete já estar abaixo quase de 6% em breve. Então, tudo isso também traz investimento e olhar do investidor estrangeiro aqui para a nossa bolsa, para o nosso país, o que é muito positivo. Tá? Então, por que a bolsa então não está a 130, 140 mil pontos, né, se o Brasil está tão bem assim? Porque a gente ainda tem, né, um evento importante, como eu falei agora há pouco, né, que é a eleição, né, que o mercado, diante da imprevisibilidade, né, não só em relação à taxa de juros, mas em relação a quem vai governar o país, o mercado fica muito cauteloso. E isso não permite que o mercado precifique, né, eventos positivos, fatores positivos de forma integral. Tá? Então, é por isso que a gente está otimista até para o final do ano, porque quando passar esse evento, né, que a gente está falando de eleição, né, o mercado deve poder virar a página e focar um pouco mais, falar, poxa, vamos focar aqui no PIB que está crescendo, a inflação que está caindo, né, serviços que está muito forte, e isso certamente vai se traduzir em um fluxo maior para a Bolsa, salvo não aconteça uma outra catástrofe aí, no restante do mundo que venha, né, a impactar aqui o Brasil por consequência. Falando em catástrofes do mundo, a gente passou por algumas aí ao longo desse ano que acabaram trazendo ali algum tipo de cautela. Mas eu queria focar um pouquinho nessa questão do fluxo que você comentou, né? Entendendo um pouco o que pode sobrar para a gente aqui, para a Bolsa, nessa melhora de percepção do ambiente econômico do Brasil. Pelo que eu entendi, o que sustenta a alta da Bolsa é perspectiva de crescimento, é crescimento econômico, é o Brasil desempenhando, inclusive, melhor do que outros países, porque dá aquele carimbo, aquela chancela de que é um ambiente interessante para os investidores. E aí, olhando para o nosso mercado, a gente tem, obviamente, ali as blue chips, né, as empresas que são mais negociadas, que acabam trazendo o investidor estrangeiro para cá, mas a gente também tem outros setores que acabam tendo empresas menores, de menor capitalização, que podem também surfar esse bom momento. Claro que tem a eleição, tem esse evento, né, bastante importante que você pontuou, mas olhando para a nossa Bolsa, né, que tipo de empresa pode ter a atração do olhar do investidor estrangeiro nesse ambiente econômico mais favorável? O estrangeiro, né, ele, assim, é bom pontuar que o estrangeiro, às vezes, né, em percepção, né, conversas e histórico, o estrangeiro, né, ele espera ter o crescimento, né, para poder comprar. Então, não é assim, poxa, a gente acha que o Brasil vai crescer 3% ano que vem, né, vamos comprar. Ele espera o Brasil dar o primeiro sinal ali de que vai, de fato, crescer para depois comprar o dinheiro. Ele prefere, né, pegar ali a montanha-russa começando já a decolar do que ficar na fila e esperar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E quando ele entra, logicamente, né, por conta de capitalização, né, lembrando aqui a Bolsa Americana, né, o capital estrangeiro tem um patamar muito maior do que o que a gente tem aqui no Brasil de investimento, então, né, por conta de liquidez e outros fatores, ele acaba entrando nessas empresas maiores, aí, como você falou, são os bancos, de grandes empresas blue chips da Bolsa. Tá? Então, essa é a porta de entrada e, por consequência, né, as empresas de menor capitalização acabam acompanhando ali na sequência. Tá? Então, qual que é o fator ali que eu acho que, além do crescimento, primeiro, né, vai determinar o investidor estrangeiro está entrando aqui ou não? Tem um ponto que pode colocar uma água no chope, isso tudo, que é a taxa de juros americana. Tá? Porque a gente também está vendo que isso está aumentando bastante. Então, para o investidor estrangeiro, né, vale a pena pegar o dinheiro dele e colocar no Brasil, em qualquer outro país emergente, dar um diferencial ali, né, que seja atrativo. Ou seja, se a taxa de juros americana tiver 2 e a do Brasil tiver 10, né, ainda é bem atrativo para ele. Mas suponha, né, que a americana esteja 5 e a do Brasil esteja 8. Já é um outro patamar. Tá? Números hipotéticos aqui, tá, pessoal? Então, né, essa diferença de juros aqui também
torna, né, um fator determinante ali para a decisão do estrangeiro para tirar o dinheiro dele, né, no ativo mais seguro do mundo, que é o Tesouro Americano, e arriscar no país emergente. Né? Quando está 0,5%, 1% que taxa de juros americana, e aqui está muito alto, logicamente faz todo sentido. Então, esses dois fatores, né, de diferencial de taxa de juros, né, que ainda está muito incerto lá, com o crescimento do país, né, acho que é a combinação perfeita quando os dois astros estão alinhados. Então, por isso que é importante, né, a gente sempre acompanhar, né, a BMC sempre reporta aqui muito bem a questão da inflação americana. Tá? A gente parece, né, muita gente fala assim, poxa, é Estados Unidos, né, vamos focar aqui na Bolsa, mas impacta bastante, tá, pessoal? O investidor estrangeiro, né, responsável por pelo menos aí metade do volume que negocia aqui no Brasil, então isso de fato é bem determinante. Se vocês verem os dias de maior queda da Bolsa, com certeza teve um fluxo de saída do investidor estrangeiro, né, então faz sim diferença. Tá? E por consequência, né, primeiro se ele compra nas blue chips, né, as empresas ali de menor capitalização acabam acompanhando na sequência diante do otimismo como um todo. É muito difícil, né, ficar alinhado, mas a quem vai na frente ali do pelotão, com certeza são as empresas blue chips, digamos assim. Certo. E olhando um pouquinho mais para o cenário doméstico, né, Anderson, porque a gente vê uma movimentação muito interessante, né, quando tem inflação para baixo, quando tem juro para cima, ou quando tem também essa perspectiva de crescimento econômico, a gente vê dois setores bastante sensíveis a essas movimentações. O primeiro dele é o setor do varejo, né? E o segundo deles é o setor de construção civil. A gente vê bastante otimismo quando tem um crescimento econômico, sim, quando tem baixa do desemprego, né? O desemprego ali caindo, quando tem também a inflação para baixo. Enfim, esse sentimento econômico interessante aqui no Brasil, esse cenário doméstico acaba tendo um desempenho interessante, pelo menos é o que a gente vê nas movimentações nos gráficos na Bolsa, né? Você acredita que, dado esse cenário, esses setores podem ter um desempenho interessante até o fim do ano, ou pelo menos até o ano que vem, dado todos esses indicadores que a gente está vendo? Sim, eu acho que sim. Se for os dois setores aí que a gente está mais confiante para essa retomada, tá? E até para atravessar esse período de eleição, tá? Porque assim, né, pessoal, um disclaimer total aqui, sem qualquer viés político, a gente foca ali, né, na Bolsa, então a gente só analisa a perspectiva do mercado com relação a cada candidato. Tá? Então, se a gente tiver uma continuidade do governo atual, tá, que eu acredito que seja, na visão do mercado como um todo, não minha, não da Alckmin, né, a melhor opção, tá? Porque na visão do mercado, né, caso entre um candidato aí de esquerda, né, a tendência historicamente, né, é de haver um maior gasto público, o que acarretaria em maior fragilidade fiscal. Tá? Então, no racional do mercado, pode ser que aconteça diferente ou não. Tá? Estou falando com relação a níveis históricos. Então, por que eu estou tocando nesse ponto de política? Né? E por que a gente está falando de varejo aqui e construção civil? Porque são dois setores que, apesar de ter uma fragilidade fiscal no curto prazo, né, vão se beneficiar muito com o incentivo, né, de dinheiro à população, né, maiores auxílios emergenciais, né? Então, vai haver, certamente, se a gente tiver uma transição de governo, né, um estímulo maior ao consumo por parte do governo. Tá? Então, quem se beneficia, logicamente, são os setores. Por mais que no futuro a gente tenha, né, a consequência desse maior gasto público com maiores taxas de juros, né, e maior fragilidade fiscal, né, no curto prazo, esses setores tendem a se beneficiar. Tá? E eles vão se beneficiar num cenário ou no outro da eleição. Tá? Por isso que é importante a gente sempre acompanhar, né, e ver. A MRV, por exemplo, acho que é um grande case que a gente também acompanha de perto aqui na Alckmin, tá? Aqui, se a gente falar desde a mínima, né, é pouco até comentado isso, mas desde a mínima ali, ela já andou aí nas últimas semanas, né, quase 70%. Então, não é uma alta pequena. Então, muita gente já precificando isso e vendo que é um tipo de case ali que deve andar, né, em qualquer cenário de escolha, porque, por exemplo, no caso da MRV especificamente, né, o Minha Casa Minha Vida, que agora se chama Casa Verde Amarelo, né, é um programa já de Estado e não só mais de governo, né, de candidato. Então, né, a gente começa a olhar e procurar cases ali na Bolsa que tendem a se beneficiar em qualquer cenário da eleição, porque de fato é o que vai ajudar a gente a atravessar esse período aí um pouco mais turbulento e já começar ali o ano de 2023 bem. Boa. Se MRV é a top pick aí de vocês para construção, qual seria a do varejo, Anderson? Só para a gente
Se puder falar, obviamente. Não, a gente tá no varejo, assim, varejo como um todo, né? Porque a gente olha a bolsa como no varejo ali, né? Só Via, Magalu, Americanas, Trick Ternura ali, mas tem, né, muitas empresas do setor de moda, né, de alimentação, né? Então varejo é muito. A gente pegar varejo na bolsa, tem mais de 15 empresas aí fácil, tá, pessoal? Então, falando um pouco mais de e-commerce, que acho que é o pessoal que está ouvindo a gente mais acompanha, a gente está um pouco mais otimista com Via, tá? A gente teve um gap maior em relação ao preço justo, tá? As duas já andaram muito bem. Tá, Magalu, mas quer dizer que andou mais de 100% desde a mínima ali que ela atingiu, se não me engano, em 4 de julho a 2,17. Mas em relação ao preço justo, a gente vê um conforto maior ali em Via, então a gente escolheria a Via no outro case. Mas, assim, pessoal, acho que tudo tende a andar muito, tá? Nesse cenário que a gente atravessar, essas ações tendem a andar em conjunto, em pelotão ali, né, nessa virada de chave de otimismo quando a gente já virar a eleição, né, e vier todo o otimismo de Copa do Mundo, né, a virada de humor ali que a gente deve ver em novembro. Tá? Então, acho que MRV na construção e Via na parte de e-commerce e varejo digital. E aí talvez só no dia depois do segundo turno, né? E aí o mercado começa a desenhar um cenário ali, né? Sim, aí como a gente falou, né, são ações, né, sempre, né, por mais que quando a gente tem um rally da bolsa, né, a gente sempre vê as blue chips, o pilotão na frente ali, né, e depois a gente, uma semaninha, 2 semaninhas depois, o mercado começa a procurar as autorizações ali de menor capitalização, porque de fato, né, por consequência, né, parece ilusório, né, mas tem de fato, né, esses pelotões ali que acabam tendo as performances da bolsa. Então a gente espera assim que tenha essa retomada, mas vai ser da bolsa como um todo. A gente está bem otimista. Pode ser que não, mas a visão nossa aqui é de que a gente vai ter sim esse otimismo aí levando a bolsa para novas máximas lá para o final do ano. E o bom, né, Anderson, que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, né? Não sobe um barco só, sobe todos juntos. Exato. Tá certo. Obrigado, Anderson, mais uma vez por estar aqui com a gente. Sempre um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios da BMC. Até uma próxima. Um abraço para você. Eu que agradeço, Felipe, o pessoal da BMC, a audiência, todo mundo aí. Tenha um ótimo dia, bons negócios e até a próxima. Tchau, tchau. Anderson Menezes, fundador, CEO da Alkin Research, aqui com a gente nos nossos